A igreja de São Roque, no coração de Lisboa, estava repleta de flores brancas e do murmúrio abafado de centenas de convidados. O ar cheirava a lírios e atenção. Ricardo Almeida, o bilionário dono de vinícolas no Douro e hotéis de luxo no Algarve, esperava junto ao altar, impecável no seu fato cinzento, o sorriso forçado nos lábios. Aos 55 anos, ele ia casar-se com Sofia Mendes, uma mulher 20 anos mais nova, herdeira de uma fortuna em construção civil. Todos diziam que era um casamento perfeito, poder com poder, dinheiro com dinheiro. Mas no último banco, escondido entre as sombras das colunas barrocas, Tomás Almeida apertava os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. O filho único de Ricardo, 28 anos, arquiteto talentoso que vivia em Porto, sentia o coração bater como se quisesse fugir do peito. Ele não viera para felicitar. Viera para destruir tudo. Se alguém conhece algum impedimento para esta união. A voz do padre ecoou pela nave. Tomás levantou-se de um salto. O silêncio caiu como uma lâmina. Eu conheço. Eu me oponho. Um murmúrio coletivo percorreu a igreja. Ricardo virou-se lentamente, o rosto perdendo a cor. Sofia, de véu e vestido de renda, ficou petrificada. Tomás avançou pelo corredor central, os olhos fixos no pai. Este casamento não pode acontecer. Porque Sofia e o irmão dela planejam matar-te depois da lua de mel. O choque foi absoluto. Gritos abafados, cadeiras que rangeram, telemóveis que começaram a gravar. Ricardo deu um passo em frente, a voz rouca: Tomás, o que estás a dizer? Perdeste o juízo. Mas Tomás não recuou. A dor que carregava há anos explodia finalmente. Tenho provas, pai. Mensagens, transferências bancárias, uma gravação onde Miguel Mendes fala em envenenamento lento para parecer ataque cardíaco. Querem a tua fortuna inteira, sem partilhas, sem herdeiros incómodos. Sofia soltou um grito histérico. Mentira. Ele é louco. É o filho gay que nunca aceitou uma madrasta. As palavras atingiram Tomás como um soco. Gay. Sempre a palavra usada como arma. Desde que, aos 19 anos, confessara ao pai que amava homens, Ricardo afastara-se. Não com ódio aberto, isso seria demasiado vulgar para um homem da alta sociedade, mas com um silêncio gelado, um desapontamento que doía mais que qualquer grito. Um Almeida não pode ser assim, dissera uma vez, num jantar de família no Palácio da Bolsa. Depois, nada. Anos de convites ignorados, de aniversários sozinho, de olhares evasivos. Tomás engoliu em seco. Sim, sou gay. E talvez por isso nunca tenhas querido ouvir-me. Mas hoje vim salvar-te a vida, mesmo que me odeies mais ainda. Ricardo vacilou. Nos olhos do pai, Tomás viu o conflito, o orgulho ferido contra o instinto de sobrevivência. Os seguranças aproximaram-se, mas Ricardo ergueu a mão. Deixa-o falar. Tomás tirou do bolso interno um pendrive. Aqui está tudo. Contratei um detetive privado quando soube do noivado. Descobri que o Miguel tem dívidas gigantescas no casino de Estoril. Precisam do teu dinheiro para pagar credores russos. O plano era casar, esperar uns meses, e depois. Sofia tentou correr, mas 2 convidados a seguraram. O irmão dela, Miguel, que estava como padrinho, empalideceu visivelmente. A igreja transformou-se num caos controlado. Polícias chamados às pressas. Jornalistas já à porta, a notícia de um casamento interrompido por escândalo de assassinato corre como fogo. Ricardo aproximou-se do filho. Pela primeira vez em anos, olhou nos olhos. Por que fizeste isto, Tomás? Depois de tudo. Tomás sentiu as lágrimas queimarem. Porque, apesar de tudo, és o meu pai. E porque? Porque finalmente percebi que não posso continuar a fingir que não existe para ti. Ricardo não respondeu. Apenas baixou a cabeça. O casamento estava destruído. Mas talvez, pensou Tomás enquanto a polícia levava Sofia e Miguel, algo mais pudesse renascer das cinzas. Naquela noite, sozinho no hotel em Lisboa, Tomás recebeu uma mensagem do pai: vem ao Douro amanhã. Precisamos falar. O coração de Tomás acelerou. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo.
A quinta no Douro era um mar de vinhas douradas pelo outono. Ricardo esperava Tomás na varanda da casa senhorial, um copo de porto na mão, o olhar perdido no rio que serpenteava lá embaixo. Quando o carro do filho parou no pátio de pedra, Ricardo sentiu um aperto no peito que não era medo da morte, era medo de enfrentar o que destruíra. Tomás saiu do carro, mais magro do que Ricardo se lembrava, os olhos fundos de noites sem dormir. Subiu os degraus devagar. Senta-te. Ricardo indicou a cadeira ao lado. Tomás obedeceu. O silêncio entre eles era denso como um nevoeiro que às vezes cobria as encostas. Li tudo o que trouxeste. A polícia confirmou. Sofia e Miguel estão detidos. Devem-me a vida, Tomás. Tomás encolheu os ombros. Não fiz por gratidão. Eu sei. Ricardo bebeu um gole. Fizeste porque ainda me amas. Apesar de eu não merecer. As palavras saíram duras, como se custassem a sair. Tomás olhou para o pai, surpreso com a vulnerabilidade. Quando disseste na igreja que eras gay. Eu não soube lidar. A minha geração, a minha família, os negócios. Pensei que era uma fase, ou uma fraqueza. Afastei-te para não ter de enfrentar a verdade, que o meu filho era diferente do que eu sonhara. E magoei-te mais do que imaginas. Tomás sentiu um nó na garganta. Anos de terapia em Porto, de noites a perguntar-se por que o pai nunca ligava, porque nunca perguntava pelo namorado que tivera durante 3 anos e que terminara porque não aguentava ser o segredo de ninguém. Sabes o que mais doeu? Não foi a rejeição aberta. Foi o silêncio. Como se eu tivesse morrido para ti. Ricardo baixou a cabeça. Tenho vergonha, filho. Vergonha de ter preferido a imagem perfeita à tua felicidade. Ficaram em silêncio, ouvindo o vento nas vinhas. E agora? Perguntou Tomás, voz trêmula. Agora quero conhecer-te de verdade. O Tomás que construiu aquele projeto premiado no Porto, o que gosta de jazz e de correr na foz ao amanhecer. O que? Ama homens. Tomás sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno mas genuíno. Mas a reconciliação era frágil. Nessa mesma tarde, enquanto passeavam pelas adegas, Ricardo recebeu uma chamada. Era o advogado, a notícia do escândalo explodira nos jornais. Família Almeida envolvida em tentativa de assassinato. Ações da empresa caíam. Investidores nervosos. Ricardo desligou, pálido. Vão culpar-me por quase casar com uma assassina. A reputação. Tomás sentiu a velha raiva subir. É sempre a reputação primeiro, não é? Antes do filho. Ricardo virou-se bruscamente. Não percebeste nada. A reputação é o que sustenta milhares de empregos. Mas desta vez escolho-te a ti. Tomás ficou sem palavras. Nos dias seguintes, pai e filho falaram como nunca. Ricardo perguntou por André, o ex-namorado de Tomás, e ouviu a história do fim com atenção. Tomás contou sobre a discriminação subtil nos círculos de arquitetura, sobre amigos que se afastaram quando souberam. Ricardo ouviu, e pela primeira vez chorou. Mas o passado não desaparece facilmente. Uma noite, durante o jantar, Ricardo disse: quero que voltes para casa. Para Lisboa, ou aqui? A empresa precisa de ti. Tomás hesitou. Tenho a minha vida no Porto. E tenho alguém. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Alguém. Chama-se Luís. Conhecemo-nos há 6 meses. É professor de literatura na universidade. Ainda é recente, mas... é sério. Ricardo assentiu lentamente. Trá-lo aqui. Quero conhecê-lo. Tomás sentiu o peito explodir de emoção. Mas também de medo. E se o pai recuasse? E se a sociedade pressionasse? Enquanto isso, em Lisboa, a imprensa não parava. Fotos antigas de Ricardo com Sofia, especulações sobre a sexualidade de Tomás, o filho gay que salvou o pai. Comentários cruéis nas redes. Tomás lia tudo no telemóvel, o coração apertado. Vão destruir-nos os dois, disse ao pai. Ricardo pegou-lhe na mão. Que destruam. Eu aguento.
por ti. Era um começo. Mas Tomás sabia que o caminho ainda seria longo. E Luís, no Porto, esperava uma decisão. J. Luís Ferreira esperava no cais da Ribeira, no Porto, o vento do Douro a despentear-lhe o cabelo castanho. Quando viu Tomás descer do comboio, correu para ele e abraçaram-se como se não se vissem há anos, não apenas semanas. Tenho saudades tuas, murmurou Luís contra o pescoço de Tomás. Também eu. Mas trouxe novidades. Foram jantar a um pequeno restaurante na Rua das Flores. Luís, 30 anos, óculos redondos, sorriso tímido, era o oposto do mundo glamouroso de Tomás. Vivia de livros, de aulas sobre Camões e Pessoa, de passeios pela livraria Lelo. Tomás contou tudo, o casamento interrompido, a tentativa de assassinato, a reconciliação frágil com o pai. Luís ouvia, os olhos muito abertos. E agora ele quer conhecer-me. Sim. Mas tenho medo, Luís. O mundo dele é cruel. Vão julgar-te, julgar-nos. Luís pegou na mão dele sobre a mesa. Eu não tenho medo. Tenho medo é de te perder se ficares dividido entre dois mundos. Nessa noite, na pequena casa de Luís no bairro da Sé, fizeram amor com uma urgência nova, como se precisassem afirmar que eram reais. Depois, deitados, Luís perguntou, vais aceitar o convite? Quer tentar. Por ele. E por mim. Dias depois, os dois viajaram para o Douro. Ricardo recebeu Luís com um aperto de mão firme, mas Tomás viu o esforço nos olhos do pai. O jantar foi tenso no início. Ricardo perguntou sobre a tese de Luís em literatura que era portuguesa, tema que ele escolhera precisamente por viver na bela marginalidade. Luís falou com paixão sobre autores escondidos, sobre silêncios na literatura. Ricardo escutava, surpreendido. Nunca pensei nisso assim. Sempre vi a homossexualidade como algo moderno. Mas existe há séculos. Luís sorriu. E sofrido em silêncio, muitas vezes. A conversa fluiu. Ricardo contou histórias da juventude, da ditadura, de como o pai dele, avô de Tomás, era conservador ao extremo. Herdei medos que não eram meus. No fim da noite, já com Porto Vintage na mesa, Ricardo disse, Luís, bem-vindo à família. Se o meu filho te escolheu, é porque és especial. Luís corou. Tomás sentiu lágrimas nos olhos. Mas a felicidade era frágil. Na manhã seguinte, uma revista sensacionalista publicou fotos dos três juntos, o bilionário, o filho gay e o namorado professor, triângulo no Douro. Comentários venenosos inundaram as redes. Clientes conservadores ameaçaram boicotar os hotéis Almeida. Um primo distante ligou a Ricardo furioso, estás a destruir o nome da família. Ricardo fechou-se no escritório. Tomás encontrou com a cabeça entre as mãos. Talvez tenhas razão, disse o pai. Talvez eu não aguente isto. Tomás sentiu o chão abrir-se. Então voltamos ao silêncio. Ricardo ergueu o olhar, vermelho. Não. Desta vez não. Vou dar uma entrevista. Contar tudo. Assumir-te publicamente. Tomás e Luís trocaram um olhar incrédulo. Semanas depois, na sala de uma televisão nacional, Ricardo Almeida, o homem que nunca mostrava fraqueza, disse ao país, o meu filho é gay. E é o homem mais corajoso que conheço. Salvou-me a vida e ensinou-me o que é amor verdadeiro. Quem não aceitar, que não faça negócios comigo. A entrevista explodiu. Metade aplaudiu a coragem. A outra metade criticou. Mas as ações estabilizaram. Novos clientes, mais jovens, mais abertos, apareceram. Tomás e Luís mudaram-se para uma casa maior no Porto, mas passavam fins de semana no Douro. A relação entre os três crescia, lenta mas profunda. Porém, o passado não esquecia. Miguel Mendes, na prisão à espera de julgamento, começou a falar com jornalistas. Alegava que Ricardo sabia de tudo, que o escândalo era encenado para livrar-se de Sofia e ficar com a fortuna dela. Novas dúvidas. Nova tempestade. Tomás sentiu o medo regressar. E se o pai duvidasse dele outra vez?
A notícia de que Miguel Mendes acusava Ricardo de cumplicidade caiu como uma bomba. Jornais sensacionalistas gritavam: bilionário planeou o próprio quase assassinato. A polícia reabriu inquéritos. Ações caíram 15% num dia. Ricardo, no escritório em Lisboa, parecia 10 anos mais velho. Tomás e Luís chegaram de urgência. É mentira, disse Ricardo, voz cansada. Mas vão acreditar nele. Tem gravações manipuladas. Tomás sentiu raiva e medo. Vamos provar a verdade. Juntos. Luís, sempre o mais calmo, sugeriu: precisamos de alguém de fora. Um jornalista sério, não tabloide. Encontraram Inês Costa, repórter premiada do Público, conhecida por investigações profundas. Encontraram-se num café discreto em Belém. Inês ouviu tudo: o plano de assassinato, a salvação na igreja, a reconciliação, as novas acusações. Quero a história completa, disse ela. Mas só se me derem acesso total. Ricardo hesitou. Expor a família assim. Mas Tomás insistiu: é a única forma de limpar o teu nome. E o meu. Durante semanas, Inês mergulhou nos documentos, entrevistou detetives, analisou contas bancárias. Descobriu que Miguel pagara a um técnico para manipular áudios, fazendo parecer que Ricardo sabia do plano. Enquanto isso, a pressão social aumentava. Amigos de longa data afastaram-se. Uma gala de caridade cancelou o convite a Ricardo. Tomás recebeu mensagens anónimas: viado traidor. Uma noite, no apartamento em Lisboa, Tomás desabou nos braços de Luís. E se perdermos tudo? A família, a empresa, nós os dois. Luís beijou-lhe a testa. Não vamos perder-nos. Isso prometo. Ricardo, vendo o filho sofrer, tomou uma decisão radical: vendeu 20% das ações a um fundo ético que apoiava causas LGBT. O dinheiro serviu para criar uma fundação em nome de Tomás, apoio a jovens gays rejeitados pelas famílias. A notícia surpreendeu o país. Bilionário assume filho gay e cria fundação. A opinião pública começou a virar. Cartas de apoio chegaram às centenas. Jovens contaram histórias parecidas. No julgamento de Sofia e Miguel, a verdade veio à tona. As manipulações foram provadas. Condenações pesadas. Ricardo absolvido de qualquer suspeita. Na saída do tribunal, jornalistas rodearam a família. Ricardo pegou no microfone: hoje justiça foi feita. Mas a maior justiça foi aprender a amar o meu filho tal como ele é. Tomás, ao lado de Luís, sentiu o peito explodir de orgulho e alívio. Mas o caminho ainda tinha curvas. Ricardo, enfraquecido pelo stress, teve um aviso de saúde: tensão alta. O médico recomendou repouso. Tomás assumiu temporariamente a direção da empresa. Pela primeira vez, sentia-se parte dela. Luís apoiava-o em tudo, corrigindo discursos, acalmando noites de ansiedade. Um dia, na varanda do Douro, Ricardo disse a Luís em privado: obrigado por amares o meu filho como ele merece. Eu não soube. Luís sorriu. Ele é fácil de amar. A relação entre os três solidificava-se. Jantares, passeios, conversas até de madrugada. Mas Tomás carregava uma dúvida interna: seria suficiente? Ou o passado voltaria sempre? Uma carta anônima chegou: sei o teu segredo mais profundo. O que aconteceu em Sintra há 10 anos. Tomás gelou. Um segredo que nem Luís conhecia. Uma noite de juventude, uma briga, um acidente que marcara a sua vida. O passado ameaçava novamente. A carta não tinha remetente. Apenas uma frase: Sintra, 2015. O Pedro não esqueceu. Tomás sentiu o mundo girar. Pedro era um ex-namorado de juventude, uma relação intensa e destrutiva. Numa discussão alcoolizada em Sintra, Pedro caíra das escadas do Palácio da Quinta da Regaleira. Fraturara o crânio. Tomás chamara a ambulância anonimamente e fugira, aterrorizado com a reação do pai se soubesse de mais um escândalo gay. Pedro sobrevivera, mas com sequelas. Tomás pagara tratamentos em segredo durante anos, consumido pela culpa. Agora alguém sabia.
Mostrou a carta a Luís nessa noite. Luís leu, pálido. Porque nunca contaste. Vergonha. Medo de te perder. Luís abraçou-o forte. Nada me faz perder-te. Mas precisamos resolver isto. Tomás ligou a Pedro. Encontraram-se num café em Cascais. Pedro, na cadeira de rodas, olhar duro. Recebi alta hospitalar definitiva. Alguém me ofereceu dinheiro para falar com a imprensa sobre aquela noite. Recusei. Mas avisei-te por lealdade antiga. Quem? Um primo teu. O António. Quer a empresa quando o teu pai se reformar. António Almeida, primo em segundo grau, sempre invejoso, diretor financeiro da holding. Candidato natural à sucessão se Tomás fosse descredibilizado. Tomás sentiu a raiva subir. Mas também alívio. Pedro perdoara-o há anos. Quer apenas que continues a ajudar na fisioterapia. E que sejas feliz. Promessa feita. Tomás contou tudo ao pai e a Luís. Ricardo ouviu em silêncio. Devíamos ter falado disto há 10 anos, disse por fim. Eu teria ajudado. Tomás chorou. Finalmente livre daquele peso. Mas António não desistia. Enviou um dossiê anónimo à imprensa, fotos antigas de Tomás com Pedro, relatos distorcidos da noite em Sintra. A notícia explodiu, herdeiro gay envolvido em acidente grave, encobrimento familiar. A empresa tremeu outra vez. Conselho de administração reuniu de emergência. Tomás enfrentou-os. Sim, aconteceu. Fui cobarde. Paguei as consequências em silêncio durante 10 anos. Mas não roubei, não matei. Apenas amei alguém que não soube amar de volta. Ricardo apoiou publicamente. O meu filho cometeu erros de juventude, como todos nós. Mas cresceu. É o homem mais íntegro que conheço. Luís escreveu um artigo de opinião num jornal, defendendo o direito à redenção e ao amor. A opinião pública, já sensibilizada pela Fundação, virou-se contra António. Provas de manipulação surgiram. António foi afastado. Tomás assumiu definitivamente a vice-presidência. Trouxe ideias novas, hotéis gay-friendly no Algarve, parcerias com associações LGBT. A empresa cresceu como nunca. Uma noite, no mirador da Senhora do Monte em Lisboa, Luís pediu Tomás em casamento. Com o Tejo iluminado ao fundo. Queres casar comigo? Para sempre. Tomás, lágrimas nos olhos, disse sim. Ricardo, que observava discretamente, aproximou-se depois. Estou orgulhoso de ti, filho. E de ti, Luís. Bem-vindos à família para sempre. O abraço dos três, sob as estrelas de Lisboa, foi o momento mais emotivo das suas vidas. Mas ainda faltava o final. O casamento realizou-se um ano depois, na mesma Quinta do Douro onde tudo começara a mudar. Não centenas de convidados falsos, mas apenas 50 pessoas verdadeiras, amigos de Tomás e Luís, colegas da universidade, jovens ajudados pela Fundação, funcionários leais da empresa. Ricardo, de fato claro, esperava os noivos na varanda coberta de glicínias. Quando Tomás e Luís apareceram de mãos dadas, ele sentiu o coração transbordar. Tomás usava um fato azul escuro que realçava os olhos verdes. Luís, bege claro, sorria nervoso. O celebrante, uma amiga de Luís, começou. Hoje celebramos não só o amor de dois homens extraordinários, mas a coragem de uma família que escolheu o amor acima do medo. Ricardo leu um texto que escrevera durante noites sem dormir. Perdi anos preciosos com o meu filho por preconceitos que nem eram meus. Hoje ganho uma família maior. Luís, obrigado por ensinares ao Tomás, e a mim, o que é amor incondicional. Choros discretos entre os convidados. Tomás, voz embargada, olhou para Luís. Tu foste a minha âncora quando o mundo parecia desabar. Salvaste-me mais vezes do que imaginas. Luís respondeu, e tu mostraste-me que o amor pode curar até as feridas mais antigas. Trocaram alianças simples de ouro branco, gravadas com a data da interrupção do casamento, o dia em que tudo mudara. Ricardo aplaudiu mais alto que ninguém quando se beijaram. A festa durou até de madrugada.
danças ao som de fado moderno, brindes com Porto Vintage, risos que ecoavam pelas encostas. Mais tarde, já só os três na varanda, Ricardo entregou a Tomás um envelope. Aqui está a escritura. Metade da empresa passa para o teu nome agora. O resto quando eu me reformar. Tomás protestou. Pai, não preciso. Precisas de saber que confio em ti plenamente. E no Luís, que será sempre parte disto. Luís abraçou o sogro, emocionado. Anos depois, a Fundação Tomás Almeida ajudava centenas de jovens LGBT rejeitados. Os hotéis Almeida eram referência mundial em inclusão. A empresa prosperava mais que nunca. Numa entrevista conjunta, Ricardo disse: o dia em que o meu filho interrompeu o meu casamento foi o dia em que a minha vida realmente começou. Tomás e Luís, de mãos dadas, criaram uma família com 2 filhos adotados, gêmeos que enchiam a quinta de risos. O passado, com as suas dores e cicatrizes, transformara-se em força. Porque o amor, quando finalmente vence o medo, a vergonha e o silêncio, torna-se invencível. E em Portugal, sob o céu do Douro ou o sol do Algarve, 3 homens provaram que família não é só sangue, é escolha diária de amar, perdoar e crescer juntos. O fim não era perfeito. Havia dias difíceis, olhares ainda, lutas. Mas era real. E era suficiente.